Então, para começar hoje à noite, nós vamos ver especificamente a questão da mente humana quando estás encontrando novas informações e o porquê muita pessoa crê em coisas que não fazem sentido. Um homem, nos meus estudos, estava dizendo que uma falsa religião convenceu ele de tantas falsidades que até conseguiu convencer ele que um dia de 24 horas tem, na verdade, 36 horas. Não que convenceu isso desse fato, que não é um fato, mas foi basicamente igual isso, que existe a possibilidade de convencer alguém de uma coisa que não é verdade com facilidade, se você tiver paixão, se você falar com convicção, com autoridade. E agora a gente já estudou um monte de religiões diferentes: zoroastrismo, budismo, hinduísmo, islã, catolicismo, as testemunhas de Jeová. Hoje à noite nós vamos, se Deus permitir, ver as coisas sobre o mormonismo. Nem todo mundo tem a verdade. Nem toda religião leva para o céu. Não, biblicamente é só Jesus. Quase todas as religiões que conhecemos aqui no Brasil vão falar um pouco aqui ou ali de Jesus. Muitas falam que Jesus é o foco, quando na verdade ele não é. Veja algo aqui em Romanos 12, rapidinho. Essa primeira aula não vai ser muito longa. Eu quero simplesmente tocar algumas coisas que ficaram importantes para mim nos meus estudos. Aqui diz em Romanos 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E a palavra que eu quero enfatizar é racional. Culto racional. E a ênfase aqui, há uma aplicação importantíssima aqui em Romanos 12, mas a ênfase é que o homem, ou no caso a mulher, nós devemos ter um culto ou uma adoração a Deus que envolve a mente, porque é um culto racional. Existe biblicamente não a ideia de abandonar observações, pesquisas, para seguir uma figura que tem autoridade, dizendo: ele é o meu profeta, tudo que ele fala é verdade, vou seguir ele. Na verdade, biblicamente, nós nem devemos fazer isso com Jesus. Jesus não fala para nós, por exemplo, larga a sua cabeça e me siga. Na verdade, ele quer que a gente adore a ele com a nossa mente. Daí ele fala aqui, o vosso culto racional. Vocês vão perceber que na nossa igreja nós temos escola dominical e a gente prega e ensina a Bíblia. Nós temos o nosso culto domingo à noite e é um tempo de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, comparar as coisas e entender o que está escrito. Na segunda-feira, hoje à noite, a gente tem estudo bíblico. O foco é o quê? É estudar, compreender a palavra. Agora estamos comparando as religiões com a Bíblia, vendo a superioridade de Jesus. Nas quartas a gente faz o quê? A gente volta para estudar. Se vocês conversarem comigo sobre algo, uma dúvida sua, você quer tirar a dúvida, eu não vou falar para vocês: fecha a Bíblia, fecha os outros livros, siga o que eu falo. Eu sou o profeta João, eu tenho uma nova revelação. Não, eu não vou falar assim. E não é o que eu quero fazer. Até Jesus
quando ele pregava, ele enfatizava o estudo das Escrituras. Ele falou, olha, vai para dentro das Escrituras, estude as Escrituras para se aprofundar no seu conhecimento da verdade. Assim você vai poder aprender e entender o que é o certo, o que é o errado, o que é a verdade, o que não é verdade. É o culto racional. Quando você estuda várias religiões diferentes nesse mundo, e há várias religiões nesse mundo, você pode analisar as pessoas e você percebe que muita pessoa, e preste atenção porque isso é tão importante, prefere largar todas as pesquisas, todos os estudos para o cuidado de um homem, um profeta, um apóstolo, um pastor, um líder. E daí a pessoa só chega na igreja, senta na cadeira e basicamente dorme mentalmente no culto. Quando a pessoa sai da igreja, a pessoa raramente abre a Bíblia para estudar e essa pessoa não tem culto racional. Por que tantas pessoas acreditam em tantas falsidades, seguindo homens que não são de Deus, falsos profetas, como a Bíblia fala, ou falsos apóstolos, como a Bíblia fala, ou falsos irmãos, como a Bíblia fala, falsos deuses, ídolos, falsas doutrinas, falsas religiões, acreditando que a salvação é pelas obras. Por que tudo isso acontece? Porque mentalmente o homem naturalmente é muitíssimo preguiçoso. Ele não estuda, ele não verifica, ele não compara as Escrituras com o que o cara fala no púlpito. E por causa disso, tem os adventistas, tem os mormons, tem as testemunhas de Jeová, tem os muçulmanos, tem os budistas e tem um monte de outra coisa nesse mundo. E a pessoa segue, e quando você conversa com pessoas que acabaram vendo algumas coisas e saindo de uma determinada religião, a pessoa fala, eu sempre achei que esse cara era de Deus e tudo que ele falava era de Deus e eu percebi que não era. Nós vamos estudar o mormonismo hoje à noite. Por causa da internet, muita coisa foi espalhada sobre os detalhes dessa religião. E o mormonismo, o fundador, ele tinha mais ou menos 40 esposas. Algumas das esposas dele já eram casadas com outros homens. E uma das esposas dele só tinha 14 anos de idade. E quando essa informação saiu na internet, a igreja dos Mormons decidiu aceitar a história do líder deles e falou, olha, é verdade, gostando ou não, querendo ou não, é verdade. Eles precisavam aceitar a verdade do fundador, Joseph Smith. E infelizmente para eles, não para Deus, mas para eles, muitos, milhares acabaram saindo dessa falsa fé por causa dessa revelação sobre o fundador da religião. O que eu estou querendo enfatizar para os irmãos hoje à noite é o seguinte: eu não sou profeta, eu não tenho a autoridade final, e você tem que comparar tudo que todo homem fala com a Bíblia. Você tem que usar seu cérebro. Deus não deu o cérebro somente para
O pastor é um depósito na sua cabeça e daí ele só deposita coisas na sua cabeça e você tem que seguir como um tipo de zumbi cristão. Eu falo isso com um certo tipo de raiva santificada, porque eu sei, tem muita gente que segue falsidade. Pessoas falam, olha, eu nasci nessa religião, eu fui criado nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Que loucura! Porque se a sua religião é falsa, você vai morrer contra a vontade de Deus. Não fazendo o que Ele quer, porque você segue algo errado. Eu não acho bom a pessoa ficar questionando o pastor e causando conflito e briga com o pastor, mas ao mesmo tempo, se um pastor ou um profeta ou um apóstolo ou um bispo, outra pessoa que fala que tem autoridade divina, falar algo e você compara com a Bíblia e você fala, mas peraí, eu estou estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, comparando a Bíblia. E eu não vejo que o senhor está falando na Bíblia, pode me ajudar, pode explicar isso para mim? Não questionando, mas tentando tirar as suas dúvidas com humildade. Eu acho maravilhoso, isso é necessário fazer isso. E eu não quero correr e fugir de qualquer pergunta. Se você tiver uma dúvida, vem para mim, vamos conversar. Tenho certeza que você não esteja com um tipo de atitude que não é boa, porque às vezes a pessoa está com um tipo de rancor e quer brigar com o pastor. Eu não recomendo uma briga, mas ao mesmo tempo você tem uma dúvida sincera, não fica assim, mas talvez o pastor pense que é uma dúvida de alguém muito estúpido, eu não quero parecer estúpido, então eu não vou perguntar. Não, por favor, vem com suas curiosidades, vamos conversar, vamos resolver, vamos tirar as dúvidas, e daí você aprende muito mais. E é verdade, se você tiver um pastor sincero, ele vai falar às vezes para você, eu não sei, eu não tenho resposta para a sua pergunta. Eu também quero saber. Por exemplo, alguém faz a pergunta para mim, por que Satanás existe? Eu sei a história, eu sei que ele ficou rebelde e Deus lançou ele fora do céu e a terceira parte dos anjos saíram com ele. Isso eu sei, é um fato bíblico, eu entendo essa parte. Mas por que Deus, na vontade e na soberania dele, deixou isso acontecer? Eu não sei. Porque uma mãe ímpia pode passar coisas horríveis para seus filhos, e uma mãe justa perde o filho dela, que só tem 1 ano de idade. E ela queria criar esse filho no caminho do Senhor. Por que aconteceu? Ninguém tem resposta, só Deus que sabe por que isso aconteceu. Nós podemos especular e conversar e tentar considerar algumas opções, mas ninguém tem resposta que também tem autoridade divina, porque Deus não explica tudo isso. Um bom pastor vai falar, olha, eu não sei. Às vezes tem famílias e a família está dentro de uma falsa religião e alguém provoca outra pessoa com uma dúvida e uma pessoa na família começa a estudar e perceber, olha, a minha religião tem uns problemas. Tipo, a Bíblia fala uma coisa e os líderes da minha religião falam outra coisa. E não está batendo não, tipo, e vai estudando. E daí, quando essa pessoa chega a um certo ponto de não aguentar mais essas diferenças, acaba compartilhando isso com, por exemplo, a esposa dele, ou o marido dela, ou com os pais dele. E muitas vezes o que acontece
é que a reação dos parentes é: que é isso? Você é um tipo de apóstata? Você está abandonando a fé? Você é agindo pela tentação de Satanás? Que é isso? E a pessoa tenta conversar e percebe que seus próprios parentes não usam raciocínio. Nunca usaram a mente. Nunca examinaram as escrituras e as outras coisas, por exemplo, geografia, ciência e outras coisas, para entender essas coisas. E quando a pessoa sai da religião, começa a perceber que essas pessoas têm zelo, querem realmente fazer algo por Deus, mas não têm conhecimento. Por exemplo, vai comigo, mesmo livro de Romanos, mas para capítulo 10, por favor. Romanos 10. Note algo muito, muito, muito importante aqui em Romanos 10 que tem a ver com isso. Vou começar em versículo 1, esse aqui é o coração de Paulo para com os israelitas ou os judeus da época dele. Ele diz aqui em Romanos 10, 1: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Vocês podem marcar essas palavras aqui? Tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Nós estamos falando de pessoas como, por exemplo, pode ser missionários e pregam falsidade e acham que é a verdade e vão sair do seu país e ir para outro país com todo esse zelo: eu vou converter esse outro país para a verdade da minha religião. E o tempo todo a pessoa nem tem entendimento que essa religião toda é uma falsidade. Prega muita coisa errada. Por exemplo, você tem a fé cristã da Bíblia, que diz que Jesus é o Filho de Deus, o Filho unigênito. Você tem a fé dos mormons, que diz que Lúcifer é o irmão espiritual de Jesus. E diz que o arcanjo Miguel dependendo de quem fala, era Adão. E Adão é um tipo de Deus. E nem toda religião tem a verdade, porque se todo mundo fala algo diferente, nem tudo é verdade, é impossível. E você não pode ter 1 mais 1 é 2 aqui, e 1 mais 1 é 3 aqui. Se 1 é 1, 1 mais 1 é 2, é sempre 2, ou não é verdade? A verdade não tem como ser manipulada e mudada, impossível. Não é verdade. Se você conseguir fazer isso, é falsidade. E é Satanás que quer essa instabilidade. Daí ele usa pessoas aqui ou ali para levantar uma nova religião, como aconteceu especificamente nos Estados Unidos, 1800 até 1850, e saiu os Shakers, e tinha os Quakers, e tinha as Testemunhas de Jeová, e tinha os Mormons e os Adventistas. Esses grupos, os espiritualistas, saíram da região da Nova York, naquela época, e nasceram um monte de religiões diferentes que até hoje estão influenciando o mundo. E se você tentar explicar para muita pessoa presa nessas religiões, você fala com carinho, com calma, com amor. Olha, meu amigo, mas a Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina outra coisa. Olha aqui o que a Bíblia fala. Muitas vezes a pessoa faz assim: não quero ouvir.
Às vezes a pessoa fica com raiva. Eu me lembro de uma vez no sábado nos Estados Unidos, eu estava evangelizando, dando folhetos falando de Jesus para o pessoal de um certo conjunto de apartamentos. E um senhor de 70 e alguns anos de idade, ele estava de terno, e ele chegou em mim, ele começou a brigar comigo. Ele falou: eu sou adventista, eu estou indo para o culto. Eu falei: o senhor quer folheto? Não! E ele pegou meu braço e começou a apertar meu braço com raiva. Eu falei: isso não é bom, não é correto isso, a religião é uma religião falsa. E, quem é você para me desrespeitar? Eu falei: vamos conversar como cavaleiros e não brigar. Ele falou: que é isso? Eu falei: senhor, o senhor está apertando o meu braço. O senhor não compreende o que o senhor está fazendo? Na hora que eu falei isso, ele soltou o meu braço, ele compreendeu o que ele estava fazendo. Mas ele não quis uma conversa de homens que querem usar o culto racional, usar a mente, como a Bíblia enfatiza. Ele queria usar força e autoridade e personalidade. Para mim, a palavra intimidar, existe no português, né? Intimidar, causar um conflito dentro de mim de sentimento, de emoção. Eu me lembro de um evolucionista no avião. Eu estava voltando para os Estados Unidos e eu estava lendo a minha Bíblia no avião, e ele era um professor ele era chinês, falava chinês. Ele estava voltando para os Estados Unidos para ensinar na universidade lá, no inglês. Ele ensinava em português aqui no Brasil. Ele queria brigar comigo sobre a existência de Deus. Estava querendo empurrar certas coisas em mim. Eu nem abri a conversa. Ele quis conversar comigo. E eu falei: olha, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito que Ele é o Salvador. E eu pesquisei essa questão da evolução e tudo, ciência, etc. E sabe, eu conversando com esse homem inteligente que estava querendo me intimidar e empurrar, falei: olha, ninguém nunca descobriu uma mudança em DNA que cria novas informações para criar uma nova criatura, como a evolução ensina. Nunca aconteceu. E na hora que eu falei isso para ele, em vez de ele falar: olha, rapaz, você não entende nada, vou te ensinar. Não, ele não fez isso. Ele levantou a voz, começou a me xingar, usar palavrão, gritar no avião. E a filha dele, de uns 20 anos de idade, ela olhou para ele e falou: pai, em inglês, cala a boca, no avião, né? Novamente, uma pessoa que acredita em falsidades, em vez de querer ter um tipo de conversa racional, ele não quis usar a mente, mas ele era cientista e professor, doutor mesmo. Mas não importa. Infelizmente, o ser humano, quando vem para as coisas de Deus, muitas vezes ele não usa a cabeça que Deus lhe deu. E nós precisamos ter a humildade e o zelo para estudar, para compreender o que a Bíblia fala, para poder não ter medo de qualquer coisa que alguém quer falar e dizer: olha, se você tiver algo para me falar, pode falar. Eu estou pronto para ouvir. E se é algo que eu preciso compreender, eu vou tentar entender. Então é isso, irmãos, que eu queria enfatizar. Infelizmente, esses judeus aqui, eles tinham muito zelo de Deus, mas a Bíblia diz aqui, mas não com entendimento. Não quero que vocês sejam assim. Por causa disso, nossa igreja enfatiza muito o ensino da palavra de Deus, para que você possa ter uma discussão inteligente com professor, com doutor, com pastor, com profeta, com qualquer pessoa.
E você pode, se precisar, falar, olha, eu não sei, mas eu vou estudar isso. Vou pesquisar. Olha, preste atenção, nós não estamos procurando a verdade. Nós já temos Jesus, nós já temos a verdade. Agora estamos procurando dentro da verdade. Nós não precisamos ter medo da verdade. Se alguém tiver algo que a gente nunca ouviu, nós não precisamos fugir. Eu não quero ouvir porque vai me confundir. Não, fala. Fala para mim. Eu quero ouvir o que você tem para falar. E daí a gente vai vendo o que é que a pessoa tem para falar. E talvez a gente possa aprender algo. Mas quando você tem Jesus de verdade e já nasceu pelo Espírito, como a Bíblia fala em João 3, você não precisa se preocupar. Você tem Jesus, você tem Deus, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem a salvação, você tem a vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho e a vida e a verdade. Nós já temos a verdade e nós podemos descansar. Mas precisamos estar prontos para ajudar os que estão em outras religiões, que precisam de ajuda. Há muita pessoa presa em outra religião. Não que a Igreja Batista Independente aqui na Avenida Gonçalves Dias é a única igreja. Não. Ou que somente nossa igreja vai para o céu. Não, nós não estamos falando isso, não. Mas estamos falando, há pessoas em certas religiões que estão presas por falsidades e nem sabem. E se a gente tiver simplesmente a coragem para falar, olha, algo que eu quero te falar, quero te mostrar, você tem um minuto para me ouvir? E se a pessoa aceitar, você pode compartilhar com a pessoa a verdade, que é suficiente para liberar a pessoa, porque a Bíblia diz, a verdade vos libertará.